Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estamos de volta para mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Eu sou o Fábio, estou aqui há mais de 4 anos compartilhando com você porções da Palavra de Deus, numa pregação expositiva, no estudo textual, trazendo muita teologia bíblica de forma gratuita, um toque no seu celular. Você encontra esse trabalho no Deezer, na Amazon Music, no Spotify, na Apple Podcasts, em muitos outros distribuidores de áudios e de podcasts. Hoje nós vamos começar o capítulo 19, parte 1, episódio de número 851, 10ª temporada. Estamos vendo o livro de Atos, capítulo por capítulo. Temos aprendido lições preciosas sobre a igreja primitiva, o ministério de Paulo, de Apolo, de Silas, enfim. Deus é bom e até aqui tem nos ajudado. Que bom que você também voltou, chegou aí pela primeira vez. Muita gente nova aparecendo por aí para meditar, refletir na palavra de Deus, que nos traz tantas lições maravilhosas para as nossas vidas. Hoje vamos falar do essencial, mas insuficiente, o valioso, mas muito necessário. Leia o capítulo 19 de Atos, depois vem para cá, para a gente juntinho aprender mais da palavra de Deus. Aqui nessa porção fantástica da palavra de Deus, nós temos aqui em conexão com a fé cristã e com o trabalho cristão, o essencial, mas insuficiente. Versículos 1 ao 5 nos apresenta o texto e o contexto que Paulo está em Éfeso. Ali ele encontra discípulos que haviam sido batizados no batismo de João, versículo 3, mas que não haviam aprendido ainda a exercer a fé em Jesus Cristo, nem sequer ouvido falar da existência do Espírito Santo. Versículo 2. Estes homens estavam bem encaminhados para a salvação por meio de Jesus Cristo, mas estavam longe do objetivo. O arrependimento é essencial, mas não é suficiente por si só. É essencial, pois sem ele o coração permanece afastado de Deus. A alma não se converte do egoísmo e do pecado. A vida não se liberta daquilo que é falso e errado. E sem ela, não há percepção daquela necessidade espiritual que acolhe um Salvador divino, com humildade, com confiança, que se alegra em um Senhor divino a quem se pode prestar uma plena submissão. O pregador cristão que não incentiva o arrependimento, ele falha fatalmente em seu dever. O discípulo cristão que não experimentou, ele falha fatalmente em cumprir a condição de aceitação diante de Deus. E por que não é suficiente? Não é suficiente, pois deixa a alma sem qualquer garantia do perdão divino. Deixa o coração sem aquela união pessoal com o Redentor divino, que consiste na própria essência da vida espiritual e eterna. Deixa o espírito do homem sem a presença permanente e a influência vivificadora do Espírito de Deus. Portanto, meus queridos, que o mestre cristão, ele enfatize a doutrina distintiva da fé que prega e testemunhe continuamente. Não apenas o arrependimento para com Deus, mas também a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículo 21. Versículo 6, o valioso e necessário. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em outras línguas, etc. Era desejável, então, que a presença e o poder do Espírito Divino se manifestassem por meio de sinais e maravilhas.
E naquela fase do progresso do evangelho, isso representava uma contribuição muito valiosa para o seu triunfo, pois dava segurança àqueles sobre os quais ele veio e evidenciava aqueles que estavam de fora. A experiência logo provou, por exemplo, a igreja de Corinto, que essa ordem de evidência e influência era passível de abuso e que não era do tipo que poderia ser permanente na igreja. Deus nos deu aquilo que é melhor, com o qual podemos nos contentar e pela perfeição do qual devemos nos esforçar e orar. Ele nos dá como consequência de nossa fé e como resposta à nossa oração com fé, influências vivificantes na alma, uma ação divina sobre e dentro do espírito, cujo funcionamento real geralmente não percebemos no momento da operação, mas cujos efeitos são óbvios para nós mesmos e para os outros. São eles uma garantia de filiação, Romanos 8,16, um desejo de dar testemunho de Cristo de modo que, sem qualquer dom de línguas, nós possamos vencer todos os obstáculos e falar dele e por ele. Um coração santo, uma vida bela. Gálatas 5,25, Efésios 5,9. Paulo estava presente com os discípulos do Batista, João Batista. E nós vemos lições de Paulo nessa relação. Seu cuidado com as almas é abrangente, é zeloso, é sábio. Recebestes o Espírito Santo? A vossa religião é genuína? É profunda? É uma consciência viva de Deus na alma? Ou uma mera dependência de formas, de credos, de ideias? Quantos, treinados e ensinados como cristãos, devem responder: ainda não conhecemos o Espírito Santo, o novo nascimento, o amor, o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Em que fostes, pois, batizados? Uma pergunta também para nós. O que significa o nome cristão que você carrega? O diabo e todas as suas obras são renunciados diariamente. O batismo nos lembra de Deus Pai, de Deus Filho e da redenção pelo seu sangue, de Deus Espírito Santo e do templo que devemos ser espiritualmente. Façamos a nós mesmos as perguntas que Paulo fez aos discípulos de João Batista. Podemos tirar variadas e inúmeras lições dos discípulos de João Batista. Como vimos, eles são típicos de muitos entre nós. E aqueles que se assemelham a eles devem ser tratados da mesma maneira. Há aqueles que se encontram num patamar de fé inferior. Eles sabem que o Evangelho exige que abandonem o pecado. Talvez ainda não saibam que ele os chama à confiança perfeita e ao amor que expulsa o medo. Confessaram-se ignorantes quando questionados sobre essa vida superior. A questão que testa fé, uma fé viva, uma vida em conformidade com a profissão batismal, uma fala, uma vida santificadas, são a única resposta satisfatória. A unidade de todos os discípulos sob um só mestre. Um só é o vosso mestre, e todos sois irmãos. Mestres humanos transmitem suas palavras, Cristo, o seu Espírito. Mestres humanos lançam o fundamento, fornecem os elementos. Ele conduz à perfeição, guia até a meta. Muitas são as escolas de filosofia. Uma só é a Igreja de Jesus Cristo. Exemplificação prática da doutrina cristã. As distinções aqui enfatizadas por Paulo são essenciais para o cristianismo. Portanto, todo episódio do aparecimento de Apolo em cena foi providencialmente ordenado. A viagem de Paulo pela Ásia Central até Éfeso possivelmente foi acelerada por seu desejo de acompanhar a obra espiritual ali. O dom do Espírito Santo não era uma mera capacitação, mas um selo sobre a fé como fé em Cristo e em seu reino espiritual.
Simbolizavam a mudança completa de posição e de vida. Os 12 discípulos, provavelmente convertidos por Apolo, ainda ocupavam a posição judaica, crendo em Jesus, mas apenas conforme João o pregava. O seu batismo público em nome do Senhor Jesus foi uma renúncia pública à sua antiga condição de judeus e sua aceitação da plataforma superior do reino espiritual. E os dons derramados sobre eles e exercidos por eles foram um testemunho glorioso de Cristo em Éfeso. E nós aprendemos a supremacia do Evangelho ao judaísmo reformado com as novas esperanças nele reavivadas por João, e a mera mudança moral e a reforma de vida. O Evangelho está além. Existe um poder prático numa fé verdadeira. Aqueles que creram como Paulo os ensinou tornaram-se não apenas homens espirituais, mas pregadores. A fé que evangeliza, ela não é uma mera aceitação fria da verdade, nem um mero princípio de reverência e ordem religiosa que regula a vida individual, nem uma simples colocação de Cristo no trono do intelecto como Mestre Supremo, mas uma fé que opera pelo amor através da energia do poder concedido pelo Espírito Santo. Eles creem e, portanto, falam. A prova da verdadeira fé é sua propensão, ação. Aquela que permanece em casa está paralisada. O batismo em nome do Senhor Jesus trazia outras coisas com elas. A inspiração divina das Escrituras nos impede de supor que esses versículos estejam ali sem um propósito definido. E igualmente nos impede de supor que estejam presentes sem um fim distinto e importante. Partindo de uma crença completamente oposta, como somos levados a observar, que a bênção da passagem não pertence ao tema do batismo somente, mas ao tema do Espírito Santo. O ponto de partida de Paulo é a pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E a sua primeira indagação não diz respeito ao batismo daqueles a quem ele se dirigia. Nem sequer ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Esta é, evidentemente, a resposta simples de homens que nada sabiam sobre o assunto a respeito do qual lhes foi perguntado. Eram homens sinceramente religiosos, são chamados de discípulos e ainda assim, embora nos pareça quase inacreditável, não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Muito se explica por uma observação cuidadosa dos fatos relacionados à pregação inicial do Evangelho em Éfeso. Perceba a eloquência cativante, mas o conhecimento limitado de Apolo. Foi um avanço para o judaísmo aceitar João Batista como profeta, mas parece que Apolo conhecia apenas a exigência do arrependimento de João e não tinha ouvido falar de seu testemunho direto de Jesus de Nazaré como Messias. Apolo só podia ensinar o que sabia, e quando Paulo chegou a Éfeso, ficou perturbado ao encontrar a condição dos discípulos. Ele notou uma falta de dons espirituais, talvez também uma carência de paz, de alegria e do brilho que se manifestavam nos outros. Apresentavam as características de um ascetismo rigoroso, como alguns de Alexandria, os sinais exteriores de arrependimento e mortificação da carne, mas algo manifestamente faltava para a sua plenitude espiritual. Em sua ânsia de descobrir o que estava errado, o apóstolo fez essa pergunta perspicaz: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles não receberam, nada sabiam sobre o Espírito Santo. E assim Paulo os eleva, etapa por etapa. Primeira compreensão de Cristo, Messias e Salvador, de quem João testemunhou, e depois a experiência
da vinda e da habitação do Espírito Santo como selo do crente. E nisto somos claramente ensinados que há uma progressão na verdade cristã, que ela nos é revelada em partes, em etapas, e nós podemos até mesmo nutrir a inspiradora certeza de que o Senhor ainda tem mais luz e verdade para revelar da sua palavra. Prevalece a ideia de que a revelação deve ser sempre perfeita, sempre completa. Ela é sempre perfeita, em sua adequação ao seu tempo e ao seu propósito. Mas qualquer revelação particular é apenas uma parte da verdade e é imperfeita quando tratada como separada do todo do qual faz parte. De que serve o arrependimento se não nos conduz aos pés de Cristo, onde encontramos perdão e nova vida? Pode haver poder espiritual sem a presença viva do Espírito Santo no coração do cristão? Será? Acredito que não. Vamos orar? Para a gente encerrar mais um fantástico episódio da Palavra de Deus. Jesus é bom demais. A pergunta que Paulo fez, eu preciso fazer para você. Recebestes o Espírito Santo? Ele habita em você, ele faz morada em você? Ele está entristecido? Ou ele ainda está aí? Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, não permitas que fiquemos apenas no essencial, no raso, sem alcançar o suficiente nas águas profundas. Que o arrependimento nos leve à fé viva em Jesus, que a fé nos conduza à plenitude do Teu Espírito. Aleluia. Enche-nos com Tua presença, transborda-nos por Teu poder e faz de nós testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Joia demais. A gente volta no próximo episódio juntinhos para meditar mais a palavra de Deus. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.